muito grato à organização do evento também. Falar de Adriana Lisboa, para mim, primeiramente, é pensar bastante sobre a poesia contemporânea, o romance contemporâneo, mas também pensar numa busca pessoal, que eu sempre fui apaixonado pela cultura japonesa, sempre procurei os ensinamentos do Zen budismo, né? E como que a Adriana Lisboa procura algo parecido que eu procuro. Acho que por isso que teve uma identificação muito grande. E ao mesmo tempo, como que ela consegue traduzir, digamos assim, ou criar uma escrita essa busca, né? É uma escritora que nasceu no Rio de Janeiro. Ela hoje não está mais aqui no Brasil, ela está nos Estados Unidos. Mas eu travei contato com ela, fiz uma oficina literária com ela, então também pude perceber um pouco do seu processo criativo também, né? Então você vê um pouco dos bastidores de uma escritora, é um negócio assim impressionante. Quanto que ela mostrou ter habilidade com a palavra, né? E eu vou mostrar um pouco aqui para vocês algo que ela faz nesse romance Hirakushi, que é o quarto romance dela, né? Que falam de dois personagens que viajam ao Japão, Haruki e Selina. E o Haruki, que é um ilustrador, ele precisa desenhar algumas ilustrações, uma tradução do Diário de Saga de Matsubasho. E no metrô, no Rio de Janeiro, lá, ele acaba conhecendo a Selina. E aí ele é convidado para ir para o Japão, né? E ele chama a Selina para ir junto. E nesse meio tempo ocorre mais ou menos um trio amoroso, porque ele acaba conhecendo a tradutora do Diário de Saga do português, que é o Kiko Sadaki. Então, aí começa... O enredo é mais ou menos esse trio amoroso, só que não é somente isso, obviamente. Então, eu vou ler meu texto e eu vou passando os slides para vocês acompanharem, tá? Quando os caquis caem, o efêmero e a poética do haikai em Hirakushi, de Adriana Lisboa. Para andar, basta colocar um pé depois do outro. Um pé depois do outro. Não é complicado, não é difícil. Dá para ter em mente pequenas metas. Primeiro, só a esquina. Aquele sinal com a faixa de pedestres e homem esperando para atravessar com um guarda-chuva transparente e um cachorro de capa amarela. Assim começa o romance Hirakushi, cujo título faz referência à casa do poeta Mukai Kyorai, onde Matsuo Basho passou os seus últimos dias. Hirakushi significa cabana dos caquis caídos. O nome batizado pelo poeta traduz uma característica peculiar do haikai, a queda do caqui como tradução da impermanência das coisas. O efeito de efemeridade na linguagem será o nosso norte, primeiramente como forma de superação do passado das personagens. Selina e Haruki se encontram em um metrô em Copacabana e se conhecem por causa de um livro de haikais de Basho que Haruki carregava. Após alguns dias, Haruki é convidado para viajar ao Japão com o intuito de pesquisar sobre o Diário de Saga para ilustrar as traduções de Kiko Sadaki, terceira personagem do romance, formando um triângulo amoroso que estrutura a narrativa. Selina é convidada por Haruki para fazer-lhe companhia e toma contato direto com a realidade japonesa e com os haikais de Basho. Ao longo da leitura, é possível construir sentidos dessa viagem. Enquanto para Haruki, ela significa o contato com os antepassados, para Selina, é uma forma de superar o luto da perda de sua filha, Alice, em um acidente de carro e do divórcio com seu marido Marco. A tentativa de superação do luto é expressa pela metáfora do caminhar da viagem. Portanto, o andar torna-se
torna-se a caminhada para a transformação de Selene Haruki a partir da recolha dos cacos do passado para uma transformação subjetiva que leva para uma percepção de vida a partir do haikai. A questão que eu coloco sobre Rakushisha é: como é comunicada a experiência do efêmero na linguagem? Nesse sentido, a questão do tempo é primordial para entendermos alguns aspectos da obra. Quando falo tempo, não digo simplesmente tempo narrativo, mas um tempo que esvai todas as coisas. Um tempo, como define Keiji Nishitani, o tempo que não é tempo, por isso é tempo. Ou seja, uma unificação do tempo da existência e o tempo do mundo. Tempo contido no silêncio de um presente, definido por Dogen como átimo de eternidade. Quando se está em harmonia com todas as coisas, cujos sentidos os haikais de Basho exprimem com base nas relações entre o sujeito, língua e clima em sua terceira fase, na qual o poeta japonês pensa na relação entre o homem e a natureza, como no haikai que cito: Ro no koe na mioute, harawata koru, yoru no namida. Esse haikai eu tive uma certa dificuldade de traduzir, porque no primeiro verso, na verdade, esse remo é um remo que coexiste com o rio, né, com a água. Então, é como se o remo não existisse sem o rio e o rio não existisse sem o remo, né? E aí, nessa tentativa de tradução, primeiro eu tinha colocado, né, eu vou ler, depois eu vou explicar para vocês, mas som do remo ao fluir na onda, gela minhas vísceras, lacrimejo na noite. Eu tinha colocado, ao invés de fluir, bater, que dá essa sensação, parece que dá essa sensação do poema de ele bater na água, né? Mas não é um negócio que flui, né? Uma coexistência, então acabei substituindo por fluir. Curioso notar também que a palavra som, na mesma tradução para o inglês de Makoto Ueda, the sound of oar beating the waves, não mostra a ambiguidade do verso. A palavra som em japonês é oto. No verso de Basho aparece como koe, que significa voz. Transmitida a ideia de que a batida, né, esse fluir do remo, na água também há uma voz, é o som, um sussurro, um gemido. No segundo verso, gela minhas vísceras, na tradução de Ueda, chills my bowels through, o tempo torna-se ambíguo. Em uma primeira leitura, notamos que o sujeito imprime seu próprio sentimento no haikai. Porém, há uma questão temporal que envolve a forma. Os dois primeiros caracteres são chineses, seguido por um katakana, silábio para a palavra de origem estrangeira, provocando um alargamento da ambiguidade do presente como átimo. Makoto Ueda explica que, neste poema, existe uma relação específica da poesia de Basho com a tradição chinesa. As notas de Basho para o haikai se referem ao poema de Tofu. A nota nos deixa claros que o haikai é incorporado intencionalmente ao frio da noite de inverno que o poeta sentiu. Os elementos do verso chinês são feitos com o propósito, primeiro, presentificar suas próprias sensações. Em Rakushisha, o haikai é incorporado na linguagem romanesca como forma de exprimir as sensações e a transformação das personagens. No caso de Selina, a viagem empreendida é envolta de um silêncio pela incomunicabilidade. Ou melhor, por não conhecer a língua japonesa, fazendo com que se volte para uma introspecção através da leitura do diário de Basho, e pela escrita do seu próprio diário, que contém lembranças de seu casamento, de sua filha Alice e sua viagem ao Japão. Era curioso passar tantos dias sem falar praticamente nada, sem trocar palavras com o resto do mundo, além de fugazes pedidos em balcões, de cumprimentos desajeitados e breves, de agradecimentos lacônicos. Sua voz parecia um casulo de borboleta dentro da garganta, operando alguma espécie de transformação interna. Sua voz parecia se equilibrar com a fragilidade sobre aquela categoria delicada, o mínimo indispensável. O silêncio a faz caminhar por uma introspecção, mas mais à frente da narrativa,
A transformação de Selina como superação do luto é expressa pela palavra sazonal, o Kigo Tsuyu. Escorre pelo seu rosto aquela água salgada de uma estação interna das chuvas, sua íntima Tsuyu, que se inaugura agora. A chegada do verão pela chuva e o choro de Selina se tornam passagem de uma possibilidade de vida nova, já que ela aprende a andar novamente. Então, a outra citação. O guarda-chuva tapa um pedaço do céu e a chuva é fraca, mas insisti em sair de sandálias e meu pé está ficando molhado, que é o indício da chuva no começo da narrativa. Novamente, no final do romance, o texto de Basho torna-se uma metonímia das ações de Selina, como observar da chuva na Rakushisha. Isso é um texto de Basho que aparece na citação do romance. Esgotado por uma noite insone, fico deitado o dia inteiro. Depois do meio-dia, a chuva passa. Dentro da cabana dos caquis caídos, Selina pôde não somente reviver o último dia de Basho antes da morte, mas também presencia a morte de si mesma como libertação do passado, provando uma transformação, uma espécie de grande morte nishitaniana, em que o ser renasce e aparece no começo da narrativa. Encontra o ritmo, o labrador e seu dono vão lá na frente. Estranho a sensação de que nunca mais vou vê-los, e, no entanto, é muito mais frequente topar com criaturas que nunca mais vou ver do que o contrário. Eu me pergunto se a vida por acaso se faz de reencontro. Talvez se fala muito mais de tangentes, de movimentos periféricos e olhares fugidios que no instante seguinte que já se dissiparam. Vemos que o começo e o final do romance são marcados pela Tsuyu, fazendo com que a narrativa tenha uma forma circular em que o leitor só nota a transformação de Selina através de camadas textuais que são exploradas pela releitura do romance. No caso de Haruki, a transformação provém desde a chegada da viagem como forma de se perguntar pelos seus antepassados e até o seu envolvimento com Yukiko. O Japão saltando como um soluço para dentro de sua vida. Tudo por causa dela, Yukiko, a tradutora. Hoje só isso, a tradutora. Os nomes dos dois iam se casar na ironia da capa de um livro. Iam colocar seus nomes no papel, amorosamente, friamente, levianamente. O primeiro trecho da frase lembra a forma de um haikai, como explícita referência ao haikai da Han de Basho. Furui keiya kawasu tobikomo mizu no oto. Então, na tradução de Paulo Leminski, velha lagoa, o sapo salta, o som d'água. Haikai que, resumidamente, fala de uma passagem do eu egóico para a dissolução e juntar-se ao uno, cuja metonímia é ao lago. O Japão salta para dentro de sua vida como uma forma de susto, como também traduz o salto que Haruki dá, de um estado de consciência para outro. Então, no começo da frase, onde salientei, né? Eu tirei o haikai do texto, né? Então, o Japão saltando como um soluço para dentro de sua vida. Então, é um haikai no meio da prosa. O salto de consciência do personagem se dá em dois níveis, com sua leitura dos diários de Basho e pela sua relação erótica com Yukiko. Não havia modo de aferir com mais justeza a imagem da neve sobre a neve, senão com aquelas palavras, Yuki to Yuki. Dizer menos seria pouco, dizer outra coisa seria acessório. Como acessório era tudo o que Haruki pudesse pensar sobre aquele poema. Bastava deixá-lo ficar, deixá-lo cair como neve sobre a neve, no fundo imaginativo de seus olhos. Ouvir seu silêncio algodoado e branco, neve sobre a neve no quarto do estilo japonês do Ryokan em Asakusa, Tóquio. O parágrafo citado constitui-se através da técnica da justaposição do haikai. Cada frase monta o corpo de Yukiko a partir do branco de suas costas, como se Haruki, através do seu olhar, construísse uma imagem de Yukiko, como se viabilizasse um haikai.
O trecho Deixá-lo cair como neve está intimamente ligado com sua entrega a Yukiko, levando em consideração o nome da personagem, Yuki Neve ou Criança. É a neve que cai sobre a neve, ou seja, o floco que cai e une-se com o todo. Se há esta possibilidade do encontro erótico através de um estado de consciência que une ao todo através da viagem, né? Então, um Haikai de Basho que indica isso, dentro da narrativa. Viajante, esse é o meu nome, primeira chuva de inverno. Neste Haikai de Basho citado no romance, a chuva traduz a efemeridade que a viagem produz. E para o inverno, possui um sentido específico no contexto de Haruki. A formação espiritual que ele sofre ao longo da viagem. Um silêncio que o ajuda a esculpir a si mesmo. Havia um silêncio dentro dele. Esse silêncio era mais largo. A solidão de Haruki possibilita ouvir o silêncio interior. Um silêncio que é a si mesmo. Os haikais que metonimicamente traduzem os sentidos de Haruki fornecem a percepção em que a mobilidade e a imobilidade são transcendidos em uma presentificação da narrativa sobre Haruki. No trem de regresso a Tóquio, passa a veloz a paisagem dentro dos olhos de Haruki. Mas é só uma impressão, o tempo parou por tempo indeterminado. A sensação de estar se movendo sem se mover é complementada pelo silêncio do tempo indeterminado. É a negação do tempo e do espaço que exprime um entre, que escapa à linguagem. Segundo Keiji Nishitani, a razão e a linguagem não cabem para expressar este tempo indeterminado, oriundo a partir de uma transcendência. No entanto, tornamos-nos um ser mundo, a partir do momento em que nos tornamos uno, ou seja, quando este eu vazio passa a se corresponder com todas as coisas. Mas isso só é possível quando o ser se defronta com seu próprio abismo, como tentativa de sair da mecanização da vida. Há um trecho em Hirakushisha que exprime esta visão através de uma imagem, o Buda de madeira, em que Haruki contempla e vê a si. Haruki pensa, o mosquito pousado na mão de Matsuo Basho chupa seu sangue sem que ele perceba. No altar simples, a pequena imagem do Buda, esculpida em madeira, cobre-se de sombras delicadas, conforme o dia clareia. As pernas em posição de lótus, o torso magro, com um dos ombros nus. A mão direita sobre o joelho e a esquerda no colo. Palma voltada para cima em concha. Os lóbulos compridos das orelhas e os olhos entreabertos. O ligeiro sorriso nos lábios. As pétalas da flor de lótus sobre a qual se sinta reluzir vagamente, antecipando o primeiro gesto do sol dentro da cabana. As cinzas do incenso, queimado na véspera, caídas diante dele, numa trilha aleatória. A bananeira lá fora a se agitar de leve. Neste parágrafo, o discurso do Haikai se realiza não somente na construção das imagens para compor o templo. Como se Haruki desenhasse em sua mente, surge a imagem de Buda esculpida na madeira. No processo da personagem, o silêncio que ele encontra o faz ver que até então não era visível e o faz ele ver a si mesmo. Ou seja, a imagem de Buda faz ele ver a si mesmo e tudo aquilo que até então ele não via, né? As coisas invisíveis, que é um Buda. A flor de lótus que simboliza a iluminação é metaforizada pelo sol que clareia o templo. A iluminação de Haruki está no fato de tudo se resumir apenas no entregar-se à vida, sem resistir a ela. Ao mesmo tempo, todas as questões se dissipam. É somente o fluir das coisas, como bem expresso o termo trilha aleatória. Esta fluidez, segundo Enrei Dogen, é o tempificar-se do sujeito, pois ele passa a viver um presente sem uma continuidade, ou melhor, passa a não mais viver o tempo a partir de uma dualidade, mas sim a vibração do tempo, como explica Bussy Glucksmann, um efêmero fluido com base na suspensão do ser. O efêmero não é o tempo,
senão sua vibração sensível em volta. Através dele, é o que paradoxalmente você pode conseguir operadores do efêmero que sustentam sua percepção, já que trata de ritmos, motivos ou de materiais, que se transformem com o tempo, uma consciência frequente e feliz em sabedoria. A este respeito, é exemplar a consciência do tempo próprio da China e do Japão, que acolhe o momento da estação, o vazio, o intervalo, como constitutivo do presente. A comunicação da efemeridade torna a linguagem um fluir que temporaliza nossa própria imagem em uma transparência, transpondo-nos para diferentes vibrações do vazio. Obrigado.